doutor José Edmilson de Souza Lima, e a professora doutora Sandra Maciel de Lima, né, minha orientadora. E eu os saúdo juntamente, não por serem um casal, mas porque ambos ministraram juntos aquela disciplina que contribuiu muito para a minha formação aqui no mestrado, que foi a disciplina que eu realmente tive a ciência do que era um mestrado, que eu pude entender o que era algo científico. Né? Foi naquele momento que despertou em mim um senso, um cuidado, um medo de realmente estar fazendo um mestrado e escrevendo algo não científico. Foi um choque para mim aquela disciplina, porque eu rasguei todos os trabalhos que eu tinha feito anteriormente, que eu chamava de científico. Então, aquela disciplina que vocês ministraram juntos foi, assim, de enorme contribuição para a minha vida, né? Me transformou, né, o meu ser como pessoa, além do que eu aprendi, né, como capacidade técnica, né, que eu fui adquirindo naquela disciplina. Enfim, sem mais delongas, né, essas contribuições que todos aqui nessa banca tiveram para com a minha vida foi imensa, então por isso que eu me sinto lisonjeada em tê-los aqui, porque é muito além de uma simples banca, são pessoas que contribuíram na minha vida. Então, eu encerro meus cumprimentos iniciais dessa forma, né? Eu me chamo, então, Renata Tonial e sou estudante da linha de pesquisa que ela está voltada para... Ela aborda, né, acerca da atividade empresarial e constituição, inclusão e sustentabilidade. Esse é o tema da minha linha de pesquisa. Ela é voltada para análise a respeito do fazer econômico ordenado na atividade de uma empresa, né, por meio de fenômenos da governança corporativa. E o compliance nada mais é do que isso. Um meio de exercer a governança corporativa descrito nessa linha de pesquisa do mestrado. Então, o mestrado é uma prática anticorrupção para otimizar os aspectos práticos da rotina empresarial. Por isso que ele responde, o meu tema responde totalmente à linha de pesquisa que eu estudo, né, no presente mestrado. Então, o tema, como a professora Sandra falou, é compliance. O objetivo, então, da minha pesquisa em que medida a ausência de coercitividade legislativa interfere na aplicação do compliance. Em que medida a ausência de coercitividade legislativa interfere na aplicação do compliance. Esmiuçando um pouco essa pergunta, problema, né, da minha dissertação. Essa ausência coercitiva de aplicação do compliance numa empresa, nós vamos constatar ao longo da pesquisa que não há uma obrigação da empresa implantar o programa de compliance na sua atividade, no seu ramo. E por que não há essa obrigação? E até que ponto essa falta da sanção para aplicar isso na empresa, ela é benéfica ou não? Então, a pergunta em si, eu vou construir um raciocínio, né? Esse raciocínio que resultou nessa pergunta. Em que medida a ausência de coercitividade legislativa interfere na aplicação do compliance? A linha de raciocínio que eu utilizei para chegar até uma conclusão foi a seguinte. Então, né, o trabalho está projetado didaticamente em distintas partes, né? A primeira é a pesquisa bibliográfica, né, continente no estado da arte, dos assuntos examinados. Depois dessa pesquisa bibliográfica, eu realizei a explanação da origem histórica do compliance até chegar no Brasil, até ser implantado no Brasil. Após essa parte histórica inicial, eu fiz considerações, né, ainda na parte mais introdutória, acerca da Lei Federal 12.846 de 2013 e do decreto que regulamenta essa lei, que é 8.420 de 2015, que dispõe sobre a responsabilização civil e objetiva que dispõe acerca da responsabilização objetiva civil e administrativa das pessoas jurídicas pelas práticas dos atos contra a administração pública nacional e estrangeira. Depois de analisar exatamente alguns dispositivos dessa lei, eu fiz a análise dos pilares do programa de compliance,
e os benefícios da aplicação. Como é feita essa aplicação, então, na empresa e os benefícios que isso traz. Depois eu vou entrar em cada um deles, tá? Mas estou fazendo esse apanhado geral para nós entendermos a linha de raciocínio. Após dessa análise dos pilares e dos benefícios, eu fiz uma análise sobre a técnica jurídica da norma coercitiva e não coercitiva. A coerção, ela se vislumbra na sanção, ou seja, tem uma norma e tem uma lei, tem uma sanção que obriga as pessoas a terem aquela conduta. Então, eu fiz essa análise da coerção e da não coerção. Deixa eu baixar aqui. Eu identifiquei qual dessas duas técnicas, da coerção ou da não coerção, que se aplica à lei anticorrupção. A lei estudada, a lei que é objeto do presente estudo. A lei que está inserido o programa de compliance. Para visualizar se essa lei ela é uma norma jurídica coercitiva ou não. Mas ainda tudo isso é desenvolvimento, não é conclusão, ver se ela é coercitiva ou não. Depois, eu concluí ainda nessa parte de desenvolvimento que, de fato, a lei anticorrupção e seu decreto regulamentador, elas são normas jurídicas coercitivas. Como que eu fiz essa identificação? Pelo fato de que existe uma sanção nessa lei para aqueles que descumprem os preceitos anticorrupção. Então, se você não agir conforme está descrito nessa lei, existe uma sanção que vai ser aplicada para você. Isso faz com que a norma seja coercitiva. A técnica jurídica da norma é a coerção. Tá, identificou-se, então, que essa lei é coercitiva. Depois disso, eu direcionei ainda mais a pesquisa para identificar se existe essa coerção especificadamente dentro do programa de integridade disposto nessa lei que é coercitiva. Então, o programa de integridade ele é disposto na lei como um incentivo às empresas aplicarem, um incentivo para que hajam benefícios, para que previna-se a corrupção. Então, eu analisei se esse dispositivo do programa de integridade, do programa de compliance, que ele também pode ser chamado assim, se há essa coercitividade para a aplicação disso na empresa, se a empresa é obrigada ou não a aplicar. Né? Após essa análise, ficou constatado, então, que no compliance não existe essa obrigatoriedade disposta para aplicação. Tampouco em caso uma sanção em caso de não adesão ao programa. Uma empresa, ela aplica o compliance se ela quiser, porque a lei não obriga, a lei não fala assim, olha, se você não aplicar o programa de compliance, existirá uma sanção para você. Não. Ela deixa em aberto. E após constatado isso, porque constatou-se que não existe uma sanção para aplicação do compliance, por isso que apesar do compliance estar inserido numa lei que é eivada da técnica jurídica de coerção, o compliance não tem essa coerção. E depois disso, precisou ser analisada, então, a essência normativa do programa de compliance. Que ele é muito além do que um padrão punitivo, do que você tem que aplicar, senão você vai ser punido. Ele é algo que vem para mudar a realidade cultural. Ele existe no cerne dele, na essência dele, é uma mudança técnica cultural que o compliance traz. Por isso que não existe essa obrigação. E aí eu volto lá para a pergunta. Em que medida a ausência de coercitividade legislativa interfere na aplicação do compliance? Essa coerção, ela vai interferir ou não na aplicação do compliance? Essa falta de coerção, essa não existência da coerção. As empresas, elas vão aplicar se não tem uma sanção que as obrigue a aplicar? Então, a minha pergunta ela é muito complexa.
Eu estou me fazendo clara, professores? Posso continuar agora, depois de fazer esse explanado geral? Professora, quanto tempo eu usei já? Por gentileza? Uns 10 minutos você usou. 10, né? Então eu tenho 5 ainda. Uhum. Perfeito. Deixa eu baixar aqui. Então, como eu cheguei agora, né, no explanado geral, depois eu já expliquei acerca do estado da arte que eu fiz, eu só quero dar uma atenção para ele especial, que para chegar em todas essas conclusões e nesse desenvolver, né, da linha de raciocínio, eu realizei pesquisas na Cielo, na Revista Jurídica da Curitiba e no Google Acadêmico. E essas pesquisas eu usei como palavra-chave compliance empresarial, compliance jurídico, compliance cultura e ética, né, visando essa aproximação com o tema e conhecer o que estava sendo pesquisado a respeito de compliance. Depois disso, eu fiz toda uma pesquisa bibliográfica e que me levou à conclusão acerca da conceituação, conceito do compliance. O conceito dele é unânime em todas as pesquisas, não há divergência. Eu citei vários doutrinadores na pesquisa, eu elegi um aqui para ler com os senhores, que o termo compliance ele tem origem da língua inglesa e ele significa cumprir, adequar-se, obedecer. O compliance é um ato de agir conforme uma regra, uma instrução interna, um comando. Quando você age em conformidade com as leis externas e internas, com a lei anticorrupção e com aquilo que é programado em diretrizes da empresa, você pode considerar que você está em compliance. Isso é estar em compliance. Então, ele é o conjunto dessas disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares e as políticas e diretrizes estabelecidas no negócio. Só que ele é muito amplo, porque ele não trata só de um cumprimento de uma lei. Ele trata das normas mais simples, lá do chão de fábrica até a alta administração. O compliance ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar, ele precisa do envolvimento de todos os setores da empresa. De todos os setores. E a essência da norma é exatamente essa: desenvolver uma cultura ética empresarial para erradicar com a corrupção. Então, depois dessa etapa sanada de conceituação, onde há uma unanimidade entre os autores, aí eu fiz toda essa parte histórica que eu falei para vocês. Eu passei para FCPA, que foi a primeira lei que surgiu anticorrupção, que foi depois de casos de corrupção nos Estados Unidos. Surgiu essa lei, depois surgiu uma outra lei complementar, que é a SOX, e depois que surgiu a lei brasileira. Então, eu descrevi todo esse raciocínio, né, na parte histórica, depois que surgiu a lei brasileira, que ela foi impulsionada também pelos casos. Primeiro surgiu escândalos de corrupção, e depois surgiu essa regulamentação, tanto no exterior quanto aqui. Isso que impulsionou, né, a criação. Existiam muitos dispositivos acerca de anticorrupção no nosso ordenamento, mas a lei anticorrupção agora é uma lei robusta, integrada e regulamentada pelo decreto 8.420. Também fiz a explanação desse decreto e eu escrevi depois sobre a aplicação, né, do programa de compliance, que primeiro, é o suporte da alta administração, que toda a administração ela deve, vamos colocar entre aspas, comprar essa ideia para que todo o resto da empresa tenha aderência desse programa. Depois é feita uma gestão de riscos, identifica-se os riscos da empresa, onde a empresa é frágil, todo tipo de risco, ambiental, de mercado, operacional, jurídico. Depois da elaboração de risco, é feito, então, um código de conduta, de política, de procedimento. Depois que é tudo feito, esses controles internos, é feito treinamento do pessoal da empresa, de todos os setores, é feito canal de denúncia, para que haja uma supervisão de todos acerca do programa de compliance. É feito monitoramento, auditoria, que é essa fiscalização interna e externa.
Então, esse é o passo a passo da implementação de um programa de compliance. Eu citei porque isso é só uma explanação da lei, não é nada, né, não é o CERN, não é o estudo científico do presente trabalho. Depois eu expliquei os benefícios de uma empresa aplicar o compliance. Por que uma empresa que aplicaria um compliance, aplicaria algo que dispõe a lei que não tem nenhuma uma sanção que obrigue ela a aplicar? Por que ela ia despender do seu tempo e dos seus recursos para aplicação? Existem inúmeros benefícios. A empresa que tem compliance, ela, se existir um caso em que o compliance não detecte e ela seja condenada a alguma prática ilícita dentro da sua empresa, ela ganha uma redução da sanção aplicada. A lei anticorrupção é uma lei extremamente severa para as empresas. Eu citei cada dispositivo ali. Não temos tempo hábil agora, né, para eu explicar acerca dessas sanções, mas ela é uma lei extremamente severa. E quando identificado no momento processual, administrativo ou judicial, essa empresa que tem um programa de compliance, mesmo que ele não tenha, mesmo que tenha ocorrido ato de corrupção na empresa, ele recebe uma redução significativa do valor da pena. Então, existem inúmeros benefícios que eu citei ali para a aplicação do compliance. Só que são benefícios que vão muito além da obrigação, né? São benefícios assim que é uma mudança mesmo cultural que deve ocorrer para que seja aplicado. Enfim, após isso, aí tem a parte da análise da coercitividade, da lei anticorrupção. No quesito que eu coloquei a respeito da norma coercitiva e não coercitiva, eu coloquei 2 doutrinadores que se contrapõem. Um que fala que é inadmissível que uma norma não tenha coerção. Inadmissível, que é Kelsey. E o outro doutrinador que fala que não, que é possível. E depois do choque desses 2 posicionamentos distintos, a gente tem, então, o compliance, que ele é uma norma não coercitiva, né? E eu vou pular lá para a conclusão, porque meu tempo me obriga. O que eu tenho até agora, né, de conclusão, não é a conclusão final, porque é muito complexo responder essa pergunta. Aqui, deixa eu baixar. Então, a conclusão que eu tenho até agora é que, indubitavelmente, a lei anticorrupção, ela trata-se de uma norma jurídica coercitiva, sem dúvidas, ponto. O compliance, apesar de estar inserido dentro dessa lei, ele é uma norma jurídica não coercitiva. Não coercitiva. Porém, existe um incentivo nessa lei, né, que é o programa de compliance para que as empresas agem de maneira preventiva, para que possíveis irregularidades possam ser detectadas. O que mais? Aí, respondendo, então, a minha pergunta, né, diretamente. Em que medida a ausência de coercitividade legislativa interfere na aplicação do compliance? Em meio a uma sociedade corrupta, com escândalos, dia após dia, envolvendo atos de corrupção, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, em um mundo empresarial que o cerne é o lucro acima de tudo, é possível pensar que, sem a coerção, uma empresa aplicaria o programa de integridade? Né? E o problema é exatamente esse, é o não pensar. O problema é exatamente esse das empresas, onde elas reproduzem padrões péssimos de exemplos e alimentam esse desestímulo de mudança cultural, achando que porque não tem uma sanção na lei não vai ser aplicado, mas isso é um passo para a mudança cultural. Isso é o primeiro passo para a mudança cultural no Brasil, essa proposta de estar em compliance, porque ele veio para romper esse tipo de pensamento padrão no mundo empresarial. Ele surge, então, para combater essa corrupção. Justamente por se tratar dessa mudança ética cultural, ela não precisa de uma coerção, né? Porque o programa de compliance ele vai muito além disso. Os seus valores eles são elevados, ele é voltado para a autorregulamentação. A autorregulamentação é uma prática de sociedades evoluídas e busca se trazer para as empresas brasileiras esses modelos que funcionam lá fora.
Então, assim, quanto mais evoluída uma sociedade, menos ela precisa da interferência do Estado na solução das suas condutas e dos seus problemas, né? Os particulares, eles conseguem fazer a autocomposição dos seus problemas, prevenindo, evitando os problemas, né? E esse é o papel do compliance. Então, essa não coerção, ela é para a implantação do programa, né? Mas sim um incentivo legal, a gente talvez não pudesse interpretar como uma falta da coerção, porque o objetivo é não ter essa coerção. Porque Kelsen defende que a falibilidade de uma norma é não ter a coerção. É não ter, porque ele fala que é isso, é a sanção que dá a força para a norma. Né? Mas a gente tem que distinguir do Instituto do Compliance, que ele tem essa proposta justamente de elevar o comprometimento dos colaboradores da instituição, uma mudança ética, uma mudança cultural. Né? Então, impor uma coerção para esse tipo de visão que o programa de compliance traz seria desfocar a sua função principal e mudar a sua cultura. Entendeu? Até aqui eu cheguei. Mas eu não estou defendendo isso. Eu estou analisando isso. Às vezes eu até falo com convicção, mas não é uma defesa disso. Porque eu tenho a compreensão da tamanha complexidade da minha pergunta. Exatamente por ficar nesse conflito. É muito lindo o dever ser dessa norma. Mas nós estamos falando de Brasil. Quem vai ter custa aplicar um programa de compliance, né? Sem essa obrigação, sem que a lei obrigue a empresa a fazer isso. Então, eu não tenho uma resposta concreta à minha pergunta, né? E eu encerro a minha apresentação aqui. Agradeço. Não sei se eu passei um pouquinho do tempo, né, professor? Só um pouquinho. Uhum. Tá. Obrigada, Renata. E passo a palavra aos professores. Muito obrigada. Obrigada. Vamos ver se o professor Horácio conseguiu entrar. Deu certo, professor? O professor Horácio está sem o microfone? Agora deu. Não. Ele desbloqueou e bloqueou de novo. É que caiu a conexão dele. Então, acho que ele está retornando. Professor Horácio, não estamos ouvindo o senhor. Oi? Voltou. Não estou ouvindo. Agora. Não. Talvez tenha que sair e entrar novamente, professor, né? Então, vamos aguardar um minuto, professor. Corrigir a... A conexão da internet deve estar bem ruim lá. Sim. Oscilando. Ele falou com o microfone destravado e mesmo assim não ouviu. Uhum.
Renata, daí durante a exposição do professor, você desliga o microfone, caso Tá bom. ele chame, pergunte, Oi. aí você... Olá, agora sim, professor. Oi. Agora Oi. sim. Agora sim. Tá. Então, professor, Ah, fique à que bom. vontade, é a sua hora agora de fazer a avaliação. Obrigada. Pois não. Pois não. Professora Sandra, uma satisfação muito grande em retornar aqui, fazer uma banca ao lado da senhora, que forma esse casal de ouro aí do nosso mestrado, junto com a professora Viviane e o professor Fernando, formam um casal de ouro aí do nosso mestrado. Eu falo nosso mestrado em Curitiba porque eu tenho verdadeira paixão por esse programa. Então, feitas essas considerações, né, respeitosas ao professor quanto ao professor José Edmilson, né, pessoas que eu tenho imensa consideração e respeito pessoal e acadêmico pela produção científica de qualidade, que Professor Horácio? dentro do programa de mestrado, Professor, pois não? desculpe. A sua conexão ela está falhando. Talvez, se o senhor desligar o vídeo, talvez o áudio fique melhor. Podíamos tentar? Vamos. Oi? Não Melhorou? estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Eu continuo Oi, professor. vendo. Melhorou? Ah, melhorou. Tá. Então, se tiver algum problema, professora Sandra, a senhora me avisa que eu vou em outro... É que eu estou conectado ao cabo aqui, está tudo certo. Sim, Então, tá bom, mas melhorou. eu posso ir em outro cômodo. Tá. Melhorou bastante, tá? Renata, prazer em revê-la, agradeço as suas considerações a meu respeito. Não mereço todas, né? Mas agradeço de todo o coração. Por favor, encare essa minha intervenção como uma... O professor está bem ruim. E jamais como uma intervenção. Professor, não estamos conseguindo ouvi-lo direito. Então, Professor Horácio? Professor? Professor Horácio? Eu vou... Trocar, né? Caiu agora a conexão. Nós poderíamos inverter, talvez. Edmilson fala, até que o professor Edmilson faz a exposição. O que vocês acham, hein, Edmilson? Né? Eu vou mandar uma mensagem para ele. Pode ser. Então, professor Edmilson, por favor, eu já mandei uma mensagem aqui. Enquanto isso, o professor Horácio arruma a conexão dele, né? Tá bom. Por favor. Então, deixa eu cumprimentar, agradecer o convite. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, quero agradecer o convite. É um prazer rever a Renata nessa nova fase, um novo momento da sua trajetória na formação como pesquisadora, que o mestrado tem um dos
pressupostos é isso, formar massa crítica para o país, tá bom? Então, chegar até aqui já é uma boa caminhada, uma superação de alguns obstáculos. Então, as lembranças que eu tenho da Renata são muito boas como aluna, nos momentos que nós pudemos trocar algumas sementes em sala de aula, foi muito interessante. Bom, o trabalho também com relação ao tema, é um tema de extrema importância, um tema que se inscreve não só no cenário nacional, mas como ficou demonstrado no texto da Renata, é um tema que tem rebatimentos globais, que não começou ontem, realmente é um tema de uma grande envergadura e que eu diria o seguinte, esse tema ele é interminável, só quando acabar, erradicar, só quando desaparecer o Homo sapiens do planeta aí acaba, aí não tem mais esse tema, porque o tema da central, né, que você considera o central, que é a corrupção, há registros de pelo menos 2.500 anos, desde Atenas, que já existia sempre esse problema envolvendo a res pública, a coisa pública. Então, isso é constitutivo da condição humana, tá? Então, na verdade, estudar o compliance não pode ser algo que a gente imagina que apareceu agora como uma resposta. É algo muito mais profundo, entendeu? Então, você está de parabéns em função desse debate, de enfrentar isso, que parece ser uma discussão muito importante para pensar a coisa pública e a coisa privada também, a interface. Então, assim, esse é um comentário bem geral para situar o seu trabalho, que eu acho que na introdução você poderia até valorizar mais. Você demonstra a inscrição do programa, do tema no programa, a aderência, né? Esse é o termo usado na academia, a aderência, mas ele tem um rebatimento muito maior do que o que você escreve na introdução, embora tá bem escrito, tá bom? Então, assim, com relação agora à parte formal, eu tenho alguns comentários separando, né? Quais são os pontos fortes que eu considerei do seu trabalho e alguns pontos que eu consideraria, assim, pontos para uma reflexão, né? Considerando que nesse momento da qualificação é muito importante a gente ter alguns apontamentos, para poder imaginar que o trabalho, que o texto, ele vai se aperfeiçoar, assim como você, né? Porque a gente nunca está pronto, né? Se a gente está pronto, está morto. Então, esse é um ponto fundamental. Então, primeiro, a questão da sua pergunta, que eu achei muito interessante, Renata. Realmente, isso é um indicativo de amadurecimento no domínio da pesquisa. O pesquisador, fazer um trabalho, uma dissertação até, de fato, é esse momento de você ter uma grande questão e que a sua pesquisa vai ser o investimento que você vai fazer para tentar elaborar ou sistematizar alguma resposta, ancorada, evidentemente, na sua pesquisa. Então, você está de parabéns, a clareza da pergunta. Outro ponto muito forte do seu trabalho é o estado da arte.
porque o que significa um estado da arte? A gente tem insistido muito isso com os nossos alunos, né? Mestrandos e doutorandos. O estado da arte, ele, quando bem feito, usando, como você fez, usando descritores, partindo também dos nossos, do local mais próximo, que é o nosso programa. Afinal de contas, o que o nosso programa já escreveu, já se pronunciou sobre compliance, a partir de perspectivas diversas. Esse é o estado da arte, porque ele passa para nós, que estamos lendo seu trabalho, que você não está dando uma simples opinião singular, subjetiva sobre o tema. Você está inscrevendo a sua pergunta a partir desse estado da arte, porque o estado da arte, ele informa para o leitor o que já foi dito sobre o seu tema, ou não dito, ou mal dito ou bem dito, não importa. Essa é a função do estado da arte. Eu achei muito interessante, bem escrito, bem articulado. Agora, um senão, aí um ponto para refletir, Eu penso, Renata, que a tua pergunta, ela precisa se integrar mais ao estado da arte. Porque, veja, você está perguntando em que medida a ausência de coercitividade interfere nos programas de compliance. Essa é a pergunta central. Eu achei que você precisaria, no final do estado da arte, não só jogar essa pergunta, mas você tentar mostrar o seguinte, ó, veja, o estado da arte mostrou, essa é a conclusão que o seu texto me revelou, que existe uma visão, pelo que você leu, que você apresentou, uma visão muito simpática ao compliance, uma visão muito afirmativa. Esse é o elemento, talvez a grande conclusão do seu estado da arte, de que predomina nesses estudos uma visão esperançosa em relação ao compliance. Faz sentido isso para você ou não? Uma visão esperançosa ao compliance. Sim, professor, faz sentido. Todos veem isso como a solução, como o meio a se chegar no tão esperado momento da erradicação da corrupção. Exato. Então eu entendi corretamente os estudos que você apresentou, entendeu? Uhum. Então, assim, a tua pergunta, ela precisaria, de certo modo, se integrar melhor a isso. Em que medida esse estado da arte, ele reforça, ele justifica a tua pergunta, entendeu? Senão fica descolado. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Veja, você concluiu, não é você, os estudos que você fez, eles nos levam a imaginar, a ter uma visão muito esperançosa em relação ao compliance. A tua pergunta, de certo modo, ela precisa, bom, se é assim, o que é que eu vou problematizar? Porque eu fiquei com a sensação, Renata, de que você comprou também, você no final da sua apresentação, foi legal que você falou que não está aderindo sem crítica a esse tipo de posição. E eu acho correto, porque como pesquisadora, você tem que problematizar isso. Você vai dizer, bom, mas será que é isso? Será que o compliance ele vai resolver o problema da corrupção? Parece um pouco... assim, de vender um produto, sabe? Vender isso. E como pesquisador, você tem que tensionar isso. Você tem que dizer, bom, mas será que é isso? Onde é que estão as evidências de que isso é verdadeiro? Porque os estudos que você apresenta, eles não têm evidências, não têm, eles têm declarações, sabe? De que isso, de que a lei é boa, e eu também acho, a lei é excelente. Agora, onde é que estão os estudos para que a gente, como pesquisadores, nós, como
pesquisadores, a gente, de fato, bom, há indícios mesmo. Por exemplo, de repente você tivesse algum caso concreto, que eu acho que não tem, que se tiver, eu acho interessante que você traga para a sua pesquisa, que mostre assim, ó, veja, fazer pesquisa é assim, ó, você, olha, antes, quando não tinha compliance, havia muita corrupção. Agora, hoje, com o compliance, reduziu isso. Aí sim, aí tem como a gente ter um indicativo objetivo do ponto de vista da pesquisa, entende? Porque só os estudos que declaram isso, eles não são suficientes. Então, você poderia, se não tem casos nenhum para você demonstrar isso, você poderia colocar algumas indagações a respeito desses estudos. Você diz, olha, os estudos não apresentam evidências. Você poderia complementar isso, que seria uma conclusão crítica que você pode fazer do próprio estado da arte. Aí sim você pode... Aí não fica com aquela ideia de que a Renata comprou essa ideia de que é bom. Eu, por exemplo, como pesquisador, eu sou um cético, né? Não posso acreditar em tudo que falam para mim, sem demonstrar, entendeu? Porque a pesquisa é isso, viu, Renata? Você tem que demonstrar, não basta declarar ou dizer que a lei é boa. A lei é ótima, mas daí para a gente concluir que os programas de compliance vão resolver o problema da corrupção, tem uma distância enorme. E veja que a sua pergunta ela é muito interessante para problematizar isso, para apontar esses limites desses próprios trabalhos e textos que você apresentou, limites de uma lei que se ela não sai do papel para se transformar em algo efetivo, o papel aceita. O papel aceita tudo. Então, assim, onde que você poderia buscar um pouco disso? Que eu achei que talvez tivesse. Veja, quando você faz o histórico do compliance, que eu achei ótimo aquilo. Achei esse, é outro ponto forte, que você vai na história, você vai no coração desse debate mais contemporâneo, que é a questão lá nos Estados Unidos. Os casos que você cita são casos que têm muita reflexão na administração, por exemplo. Os casos que você cita, eles são muito conhecidos. A minha pergunta é assim, será que existe algum dado, algum indicativo, por exemplo, a partir da experiência estadunidense, que demonstrem isso, que com aqueles escândalos, aí veio a lei, veio a norma, e a partir dali houve uma redução da corrupção, com dados isso. Tem que ter dados, olha, senão fica muito declaratório, sabe? Fica assim, eu declaro isso, mas se tiver isso, se não tiver, paciência. Né? Porque aí teu estudo, ele ganha mais densidade, sabe? Ele fica mais robusto, do ponto de vista de dados de realidade, entendeu? É assim que você vai caracterizando a sua pesquisa como uma possibilidade de demonstrar, não só de declarar, entendeu? Tem uma diferença nesse ponto. Bom, deixa-me só... com relação ainda à questão de forma, eu achei bem interessante. Você, do ponto de vista procedimental, você faz uso de uma técnica bibliográfica, está bem explicitada, que é importante. Inclusive, quando você comenta dos descritores que você usou para... Aquilo ali já seria uma pesquisa bibliográfica sistemática. Né? É importante valorizar isso. Mas, do ponto de vista da abordagem, falando de método ainda, o seu método ele é descritivo. Isso você pode buscar para fundamentar isso, o texto do Mesaroba, até para justificar isso, sabe? Para não só declarar também. Você dizer que o seu método, do ponto de vista da abordagem, ele é descritivo, porque você faz uma excelente descrição
de toda essa discussão sobre compliance, e também você faz eu diria, uma descrição, a descrição, eu que não conhecia, né, a fundo a lei, foi muito interessante para eu também me situar em relação a isso. Então, predomina no seu trabalho essa dimensão descritiva. Esse é um ponto forte do trabalho. Um ponto para reflexão. Você chama por ainda a distribuição dos capítulos. Até agora você tem 52 páginas e tem 7 capítulos. Eu acho muito. Eu acho que você poderia redesenhar isso, reagrupar. Por exemplo, o capítulo 5 e 6, se eu não me engano, tem um capítulo lá que tem 1,5 páginas, né? Então fica... Isso tem mais você poderia colocar isso como um tópico dentro de um capítulo. Então, de repente, agrupar, entende? Para não ter esse monte de capítulos picados. Então, agrupar mais, entendeu? Pensar o capítulo 6 e 7, por exemplo, me parece que poderia ser um, e os capítulos 4 e 5 poderiam ser um só, entendeu? E transformar em sessões, e talvez de capítulo para capítulo, Renato, é interessante você tentar costurá-los, né? Por exemplo, no final de um capítulo, você dizer, olha, agora tratei disso nesse capítulo e vou passar para o próximo capítulo, para você ir amarrando melhor o texto, entendeu? Isso é muito interessante, porque você vai preparando o leitor e mostrando o seguinte, que os capítulos eles estão encadeados, né? Eles têm uma sequência associada à sua pergunta ou ao seu objetivo. É isso que dá coerência, confere coerência ao seu texto, né? Estou falando do ponto de vista formal, que é importantíssimo isso, tá bom? Mais algum ponto? Aí um ponto para reflexão, com relação ao aspecto que você chama nos capítulos de análise da lei e tal. O que você faz ali, na verdade, não é uma análise, né? Porque uma análise, ela precisa de um caso concreto, entendeu? Você analisa o seguinte, você toma como referência, por exemplo, a lei e vai analisar um caso concreto. Aí seria a dimensão analítica do seu trabalho. Como o seu método predomina a descrição, e não há mal nenhum nisso, isso não desqualifica seu trabalho. Até agora, o que você apresentou, você faz uma descrição da lei. Você fez uma descrição, não tem uma análise. Porque a análise você teria que ter um caso concreto, um dado de realidade para você usar o seu quadro analítico e tirar conclusões disso, entendeu? Então, tem uma diferença nisso. No seu caso, a minha sugestão é que você, a não ser que você venha fazer isso, venha a fazer isso, senão seria mais interessante, mais adequado ao que você se propôs e em conformidade ao método que você está usando, de você usar essa capacidade de descrição, porque de repente se não tem dados, não tem nenhum dado, como é que você vai analisar o quê? Não tem muito sentido, sabe? Então tem que tomar cuidado nesses usos e abusos disso que a gente chama. Às vezes a gente chama de análise e não é análise, tá bom? Então, por exemplo, a lei anticorrupção, você pode tomá-la como um quadro de análise. Você vai comparar, tomar um caso concreto que implantou o programa Compliance, aí você vai analisar, você vai dizer, olha, os caras cumpriram a lei dentro do que está previsto na lei, sim, aí isso sim é uma análise. Mas quando você só descreve, é diferente, entendeu? É um domínio diferente do processo de conhecimento, né? Da produção do conhecimento. Bom, depois tem mais alguns pontos. Falei da estrutura,
eu acho que do redesenho da própria dissertação, né? De agrupar mais para não ficar com esses capítulos com uma página. Porque uma dissertação, ou uma tese, ou um texto, ele também precisa ter um certo equilíbrio, sabe? Enquanto no tamanho... Eu não sou muito rigoroso, tem gente que defende assim, o número exato de páginas. Não é por aí, na minha compreensão. Mas é preciso que tenha um equilíbrio, uma harmonia, né? Não pode ter um capítulo com 30 páginas e o outro com uma e meia. Não faz muito sentido. Isso desqualifica o trabalho, né? Entendeu? Então, dá mais ou menos uma harmonizada nisso. Bom, deixe-me só ver algum outro comentário. Com relação ao título, Renata, eu não pensei assim muito profundamente, mas como você está, a tua pergunta, ela está associada à ausência de coercitividade. E no final das contas você vai retomar essa pergunta lá na sua conclusão e dizer para nós, olha, de fato, essa ausência de coercitividade a partir da pesquisa, qual é a interferência concreta na implantação do compliance, no enfrentamento da corrupção. Tá? Então, me parece que no título ele precisa aparecer, em alguma medida, aparecer isso, né? Que é uma ideia-força do seu texto, da sua pesquisa. De certo modo, você está o coração, né? A cereja do bolo da tua pesquisa é problematizar essa ausência da coercitividade. Se eu entendi a sua pesquisa, entendeu? Porque está na pergunta isso, entendeu? Então, para ter coerência, né? O título, de certo modo, já traduzir e sintetizar o que efetivamente a Renata se propôs a fazer e fez. Entendeu? Então, o título ele precisa ter essa capacidade de síntese, né? Eu penso que seria por aí. Não tem uma sugestão, mas parece que é por aí que deveria, né? Não sei como é que você vai pensar isso depois. Bom, aí, assim, como sugestão mesmo, sabe? Mas eu acho que para enriquecer o seu trabalho, aí eu vou, para encerrar agora, talvez uma sugestão de leitura para você fazer um contraponto em relação ao que o estado da arte revelou, né? Uma visão muito esperançosa em relação à questão do compliance, porque parte de um pressuposto de que a corrupção é central e é o problema maior entende? Esse é o pressuposto desses estudos. Então, vou sugerir um texto do Gessé Souza, A Elite do Atraso, para você, do ponto de vista teórico, você contrapor isso, porque é um livro que é bem documentado, né? O Gessé Souza. Formação depois em sociologia. Então, digamos que ele é um sócio jurista, né? Por isso que eu estou indicando para que você faça um estudo também dentro do campo jurídico, trazendo um pouco da base documental que ele usa para fazer o contraponto dessa visão esperançosa em relação ao compliance como a panaceia para a corrupção. A tese dele é diferente do que você apresenta a partir desses estudos. Entendeu? Mas seria interessante você tomar contato para eu não induzir você E a minha preocupação não é que você tome partido nem coisa, isso não me interessa mesmo, é que como pesquisadora você apresente não só uma visão, uma posição, mas apresente um contraponto bem documentado, para que a gente, como leitor, puxa, mas pelo menos tem duas possibilidades
de entendimento sobre o seu próprio tema de pesquisa. Veja, se não tiver dados, como eu falei, né, para demonstrar de fato, pelo menos do ponto de vista teórico, você consegue abrir um pouco essa visão, né? Para não ficar uma análise só com uma posição única, sabe? Não é muito legal isso, do ponto de vista da pesquisa, sabe, Renato? É interessante sempre ter o contraponto, né? Bom, esses são os meus comentários. Depois eu te mando essa indicação de leitura. É a única que eu acho que para você, pelo menos, abrir um pouco esse debate, sabe? Apresentar esse seu trabalho como uma problematização do compliance, não como uma solução. Não fica parecendo uma consultoria, sabe? A gente, olha, eu tenho a solução para a corrupção. Compliance não é, gente, não é por aí, entende? Eu, por exemplo, não tem como eu aceitar isso, né? Talvez um início de conversa, alguma coisa por aí, né? Mas não a solução, porque é muito ingênuo imaginar isso, sabe? Me parece. Pela a compreensão e os dados de pesquisa que eu também tenho, né, sobre isso, sabe? Então, seria interessante nesse sentido, você não prometer isso, né? O seu trabalho prometer uma problematização que carece de mais pesquisa, de mais tempo, até para a gente ver essa lei, ela de fato aterrissar no mundo concreto, para a gente ver resultados, senão não fica, seu trabalho não fica só no domínio da declaração, né? Das boas intenções, tá? É isso, eu quero agradecer e parabenizar, porque realmente é uma casa de marimbondo mexer com um tema desse, e você foi muito corajosa e espero que o resultado seja um resultado melhor do que o texto que já está bom. Eu acho que você escreve muito bem, não tem dificuldade nenhuma de escrita, tá bom? É isso. Devolvo a palavra. Se você quiser comentar alguma coisa, algum esclarecimento que eu não tenha compreendido, pode fazer, não tem problema. Discordar, não tem problema nenhum, não. É isso. Obrigada, professora Edmilson. Renata, você quer fazer algum comentário? Quero, professora, por gentileza. Muito obrigada, professor, pelas considerações. Nossa, foram incríveis, assim. Eu anotei tudo aqui já. Vou acatá-lo, sem dúvida. Inicialmente, o que era a minha ideia? Eu iria aplicar, eu fui contratada por uma empresa multinacional aqui no Rio de Janeiro para aplicar um programa de compliance nessa empresa, antes da pandemia. E a minha ideia era fazer toda a aplicação do programa de compliance na empresa junto com o grupo de pesquisa da faculdade, que a professora Viviane e o José Alberto, eles organizam esse grupo, né? Eles são os administradores desse grupo. E a gente iria, então, fazer essa aplicação. A aplicação nessa empresa seria o objeto de estudo do nosso grupo. E depois de aplicar o programa, eu colheria, então, os resultados do que mudou, do que o compliance melhorou nessa empresa, as práticas anticorrupção que foram implantadas. Então, eu teria, a partir daí, um caso concreto um pouco mais robusto para trabalhar. Então, veio a pandemia e acabou com tudo. Não implantei até hoje o programa, está tudo no papel. A empresa reduziu drasticamente o quadro de funcionários e foi deixado de lado o compliance. E depois disso, aí eu fiquei assim um pouco perdida. Então, eu não sei, o que eu gostaria que o professor me esclarecesse. Eu cito casos que demonstrem a mudança, porque tem muito... nos Estados Unidos, houve a mudança cultural. Hoje, quando houve a época de escândalo da FCPA e da SOX, que eu citei ali no histórico, ninguém mais queria fazer negociações com eles, por causa dos casos anticorrupção que haviam surgido. E hoje,
eles são vistos de maneira completamente diferente. Então, a lei lá, que inspirou a lei brasileira, ela mudou a realidade cultural de corrupção daquele lugar, por completo. Então, eu cito isso, ou eu levo o meu trabalho para uma questão de trazer os dois lados. De que o compliance é a esperança, mas que o compliance é uma utopia. Sabe? Sendo bem extremista, né? 8 e 80 falando dessa forma, esperança ou utopia. Eu entendi, e aí, de novo, você, como pesquisadora, você tem que sopesar isso. Não é uma coisa ou outra. Você pode, por exemplo, esse depoimento que você faz do impacto da pandemia na tua pesquisa, isso tem que aparecer na introdução, porque a gente não tem como, isso é um dado de realidade, entende? Que redirecionou a tua pesquisa. Então, você pode dizer isso, é importante. Veja, eu não sabia disso. E realmente a pandemia impactou. Ninguém imaginou que essa bolinha peluda iria mudar, ia impactar dessa maneira, inclusive na pesquisa. Então, você precisa apresentar, porque isso vai ser um foco, um ponto de estudos futuros. Não dá para a gente subestimar essa bolinha peluda, viu, gente? Então eu cito essa parte que foi um fracasso, na verdade, que deu errado. Não um fracasso. Não um fracasso. Você tem que tirar proveito disso. Não é um fracasso, ela redirecionou a tua pesquisa. Isso é um rebatimento. Então eu conto isso no estado da arte? Então. Perfeito, professor. Muito obrigada. Esclarecer. Como registro de, entendeu? Aí depois, os dados lá dos Estados Unidos, que eu acho que você foi muito econômica, você tem que trazer isso. Olha, houve realmente um impacto que modificou Agora você tem que demonstrar isso. Não adianta só dizer que mudou, mas mudou aonde? Em que sentido? Por exemplo, digamos que você tivesse um dado concreto. Digamos que antes da lei, do escândalo que provocou a lei, tinha dados, isso tem que ter dados, entendeu, Renata? Que mostravam que havia muita corrupção. Quer ver um indicativo, por exemplo, no direito do trabalho, digamos que tinha muito caso de assédio, a partir dos tribunais, você tem que mostrar isso. E a partir dali reduziu. Para mim, isso é um dado de realidade, que demonstra uma mudança de cultura mesmo, mas forjado pela lei, não porque os caras se tornaram bonzinhos, sabe? Essa coisa moral, só da moral, né? Porque a moral, ela tem coerção, mas ela não tem sanção no sentido que tem o direito, por isso que é importante o direito. A dimensão coercitiva, ela, de fato, se você não fizer, já que o cara não é bonzinho espontaneamente, ele vai fazer porque a lei está dizendo, se ele não fizer, entende? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, para você ter a pesquisa de verdade, é nesse sentido. Aí você não conseguiu aplicar isso, né? Veja, para você implantar um programa desse, essa é uma dimensão de você como consultora. Você está usando todo o seu conhecimento, sua formação no campo jurídico, para orientar uma implantação, mas isso não é a pesquisa. Entendeu? Isso é um exemplo de como se aplica. A pesquisa é mais ampla, você problematiza, né, com as teorias que se contrapõem, tá? É diferente, não é a mesma coisa, entendeu? Agora, você pode, por exemplo, a partir da sua pesquisa, daí você apresentar uma consultoria depois, muito mais sofisticada, muito mais ancorada em dados de realidade. Aí, essa era a consultoria que eu gostaria de receber, se eu fosse te contratar, né? Que ela deriva da pesquisa, entendeu? Então, são domínios diferentes. Então, o seu trabalho aqui é como pesquisadora, para mostrar essas tensões que existem a partir do tema que você escolheu, que é uma casa de marimbondo, mas que você está indo no caminho bom. Você já tem muitos elementos para melhorar isso, para não fazer um trabalho
unidirecional, né? Como se fosse você apresentando para um cliente, né? Olha, a consultoria, a compliance é... Como pesquisador, não, né? Eu quero mais. A gente, como pesquisador, a gente quer saber mais do que apenas uma consultoria, né? Para o cliente, tá bom? É nesse sentido. Mas aproveite bem esses dados que você já tem, né? Não seja tão econômica Tá. para apresentar esses dados que você tem para ficar mais robusta a sua pesquisa. É nesse sentido, tá? Eu acho que você entendeu bem as ponderações que eu fiz. E também tem o seguinte, tem um limite de tempo. De repente não dá tempo de fazer isso, porque você está num momento sensível. Veja, olha o outro lado também. Fazer pesquisa também, a gente não pode subestimar isso. Um momento de pandemia que impactou diretamente na vida de todo mundo. Você está num momento de vulnerabilidade, né? De maior sensibilidade, então tem que sopesar tudo isso. E a sua pesquisa ela vai ser o que é possível fazer dentro desse quadro, dessas condições objetivas. Tá? É isso. Não queira também fazer além da conta e adoecer, porque essa não é a ideia. Você tem que terminar o seu trabalho com saúde para cuidar bem do seu filho. É uma menina ou um menino? É um Hein? menino, professor. É um menino? É um Pronto, menino. então é isso, tá bom? Noah. A gente não pode abrir mão dessa possibilidade também, entendeu? Fazer pesquisa é levar em conta todas essas variáveis, tá bom? Tá bom. Obrigada, professora Edmilson. Renata, acho que você já falou, né? Quer falar mais alguma coisa? É só agradecer mesmo, meu Deus. Essa questão de eu implantar o compliance lá e tentar trazer isso para a pesquisa, era um problema muito grande para mim, porque eu pensava, isso não é científico, isso não é científico. Uhum. E a culpa disso é de vocês. Isso não é né? científico, como que eu vou trazer isso? E agora, professor, quando você falou assim, isso é um exemplo da pesquisa e não a pesquisa, pronto, sanou. Muito obrigada. Eu vou tentar aplicar tudo. Então, tá ok. Professora Horácio, desculpe a inversão, né? Mas acho que assim, lhe damos um pouquinho mais de tempo para arrumar, né? E agora vamos ouvi-lo, professor. Obrigada. Muito obrigado, professora Sandra. Me perdoem aí, eu estou sendo um minutos atrasado. Depois fico criando problema. Eu acho que agora consegui resolver esse problema. Reitero aqui as minhas homenagens já feitas anteriormente para a senhora orientar o professor José Edmilson. Né? Eu digo assim, né, Sandra, que além de admirar o seu trabalho, eu admiro também esse seu escritório tão organizado. Quisera eu um dia ter uma organização como essa. Né? Mas isso aí é um predicado feminino do qual eu não disponho. Né? Professor José Edmilson, meus respeitos e compactuo aqui plenamente com o que a examinanda a doutora Renata ponderou, né? As suas contribuições são contribuições, por favor, não interprete mal, né? Mas são orientações invejáveis. Né? Do ponto de vista, inveja é um sentimento muito menor, né? Mas proveitoso, né? Pedagógico, essa forma de falar cadenciada, essa forma expositiva, com delicadeza, com diplomacia, com profundo conhecimento jurídico, isso torna realmente esta contribuição que o senhor acabou de apresentar para a doutora Renata uma contribuição inestimável. Né? Não dá para a gente dimensionar essa contribuição que o senhor faz. Renata,
José Edmilson já ponderou, né? A questão do título. Isso é uma tarefa da qual eu, dentro da minha exposição, eu posso aí, humildemente, formular algumas dicas para você. Né? Porque é a partir do momento em que você descreve o título, você delimita o tema. Compliance sobre uma visão, né, de efetividade. Compliance sobre... Né? Então, desculpa, a senhora pode, né, já no próprio título, né, já ir esboçando quais são as suas intenções como cientista jurídico. Então, adiante. Eu, do ponto de vista formal, né, o seu trabalho necessita ali de um ajuste das margens, né? 322, né? Então, fica aí a minha primeira ponderação, né, sobre o título, sobre o resumo, né, as margens. Seu resumo, para Renato, é o seguinte, né, o professor José Edmilson falou, qual que é a sua pesquisa? O que a senhora está pesquisando? Qual é, melhor dizendo, o marco teórico da sua pesquisa? Qual é a metodologia que a senhora está utilizando? Então, a senhora tem que deixar isso expresso no seu resumo. Porque o resumo vai trazer para o leitor aquele, né, eu vou ler esse trabalho. Porque esse trabalho, né, me traz aqui seríssimos interesses. Outra questão, está me ouvindo? Oi? Alô? Oi? Eu estou ouvindo, professor. Me ouvem? Sim, sim. Tá, desculpa. Sim. Não. Tá. Então, temos algumas questões aqui. Você utiliza muito a expressão sanção, com S, né? E a sanção que nós buscamos é uma sanção de coerção. Então, é com cedilha. No sumário, compactuo aqui integralmente com o professor José Edmilson, porque a senhora já elaborou 7 tópicos, dos quais, né, sobre a minha modesta opinião, primeiro deles, né, a senhora poderia colocar o 3 sendo o 2, e o 2 a senhora colocar como um subitem. Não é nenhum menosprezo ao estado da arte. Não. Sobre a minha ótica, não. Mas agrega nessa questão envolvendo a origem histórica do compliance. Dentro dessa aplicação, né, também o capítulo, você aglutinar ali o 4, o 5 e o 6. Isso também não vai trazer nenhum prejuízo para o seu trabalho e vai condensar ali os títulos. Né? Desculpe. Na página 6, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto parágrafo, né,
Porém, quando ao programa de integridade, percebe-se que existe um incentivo para que as empresas, né, sem o H, do verbo agir. Veja, esse objetivo que a senhora coloca aqui no terceiro, o objetivo geral dessa dissertação é verificar em que medida a ausência de coercibilidade legislativa interfere na aplicação do compliance. Beleza. Também, a senhora poderia colocar isso no resumo, assim como, né, essa indagação que a senhora faz aqui, vem daí o problema dessa pesquisa. O problema que a senhora não colocou no resumo, a problematização, né, essa pergunta. E dentro aqui dessa, assim, como uma contribuição da doutora Renata, a senhora aqui ao final da introdução, a senhora descrever assim, né, essa dissertação terá o capítulo X que vai tratar sobre isso, o capítulo X que vai tratar sobre aquilo, o capítulo... Por quê? Como o professor José Edmilson ponderou também, fazer uma amarração, uma sinergia. Antigamente, Renata, eu sou de um tempo que, primeiro, a gente assistia a novela, e as novelas tinham qualidade, né? E reunia-se a família para assistir a novela. E sempre ao final da novela, tinha lá uma situação bem pitoresca, que era assim, cenas dos próximos capítulos. Isso era um gancho para você assistir o capítulo do outro dia. Olha, eu não vou perder o capítulo do outro dia, porque vai tratar desse tema, né? Então, essa amarração que o professor José Edmilson ponderou do seu trabalho é justamente isso. Você fazer cenas dos próximos capítulos para que demonstre, né, essa coesão entre o trabalho que a senhora está desenvolvendo. Indo um pouco mais adiante, na página 10, a senhora utiliza bastante isso também, né? No mesmo sentido, demais autores classificam o compliance como, né? Demais autores classificam, né? Não. A doutrina classifica, né, dessa forma. Né? Também na página 10, a senhora faz citações de dois autores, né, sem que haja entre uma e outra citação qualquer comentário a respeito. Então, é muito oportuno que a senhora faça uma consideração, né? O objetivo primário do compliance é a implementação de mecanismos, né? E depois a senhora faz, né, exatamente nessa sequência. Veja, né? Os secundários são esses. Então, é importante que façamos essa reflexão. Veja, por favor, eu não gosto de fazer, porque eu respeito as citações, todas elas, né? Mas essa citação aqui da página 11, mesmo compactuado aqui com o professor José Alberto, o professor Fernando, né? Eu, particularmente, eu tenho um temor em falar de poder de polícia fora do Estado. Poder de polícia fora do Estado. Pode parecer uma expressão, né, um pouco antiquada, que eu vou falar, mas poder de polícia é só do Estado. Então, tem que tomar um cuidado nessas citações, porque, às vezes, né, poxa, mas o que a pessoa entende? Que o poder de polícia é o poder do Estado ou o poder do Estado dentro de uma corporação? Então, a senhora pode continuar com a citação e fazendo uma ressalva, né, sobre essa questão do poder de polícia.
Veja, também no final, aqui no último parágrafo, a senhora fala, né, a lei, segundo Bertoncini Ferreira, pode ser a lei, né, 12.846, pode, mas ficou ali uma expressão em aberto, né, com a expressão em aberto. Na página, se eu estiver me alongando muito, professora Sandra, a senhora me corta a palavra. Tranquilo. Na página 12, né, acompanha o raciocínio de que foram fraudes. Aí faço coro com o professor José Edmilson, né? Mas de que ano? Quais foram os resultados? Né? O escândalo de desvio de capitais. Né? Isso sempre aconteceu. E é um objetivo do teu trabalho procurar um corte nesse, né? E aí, voltando lá à questão do título, né? Como sugestão, fazer uma citação filosófica, né? da teoria tridimensional de Miguel Reale, do fato, do valor da norma. Tem uma obra que eu gosto muito, né? Direito Posto e Direito Pressuposto, do ministro Eros Grau. Né? A senhora poderia também fazer uma formatação no seu trabalho, né? Dentro daquela escada de pontos de Miranda, né? O plano da existência, da validade e da eficácia. Até que ponto essa lei do compliance é eficaz? Né? Então, são ponderações importantes sobre a minha ótica. Né? Nesse pormenor aqui, doutora Renata, a senhora fala sobre o ponto de vista empresarial, depois a senhora fala um tópico sobre o direito do trabalho, certo? Mas não seria melhor nós trabalharmos assim, ó, em tal ponto é uma coisa, dentro do direito do trabalho, porque se fica tudo muito reunido, a gente pode criar até uma certa, né, não precisa nem criar um subtópico, né, mas falar assim, olha, no que concerne ao direito do trabalho, né, os professores, né, diante da doutrina de Baracá e Zagonel, faz a exposição. Da mesma forma, quando a senhora trata aqui Santos, Torres e Rodrigues, o que diz respeito à função social. Então, são temas relevantíssimos que a gente tem que colocar o leitor, né, dentro desse panorama, porque senão o camarada está lendo uma coisa, daqui a pouco está lendo outra, e fica meio confuso. Na página 14, depois lá da citação lá de Torres, Rodrigues e tal, só vai fazer uma citação sobre o nosso artigo 170 da Constituição Federal, né, da livre iniciativa. Né. Muito rápido, Renata. Não, professor, tá ótimo. Eu estou conseguindo anotar tudo. Tá. Se tiver muito rápido, você me fala. No artigo 15, na página 15, né, veja, destaque-se que para a implementação da liderança, o alto escalão e da administração pública. Eu não entendi. Eu não entendi o sentido ali da... Né? Depois, se a senhora quiser explicar, né? Eu não... Também, desta forma, verifica-se o quanto o cerne do mecanismo de corrupção pode ser falho, pois existe grande chance de suscetibilidade desses líderes, que implementam e conduzem o programa ao risco de descumprimento das regras organizacionais que envolvem aspectos éticos. A senhora podia dar
um ponto ali, né? Ó, período muito comprido, tal, para o leitor. A senhora também fecha aqui o item 2. Diante dessa discussão atualizada, surgirão os estudos da seguinte direção, né? Seguirão, né? Com uma pergunta. Quando, na verdade, a senhora tem que concluir uma... Né? Olha, o item aqui tratou sobre isso, e agora, né, diante desse panorama, nós vamos falar sobre o outro item. Né? Na página 17, elegente se apresenta trabalho a definição técnica de compliance oferecida, né? Por qual razão a senhora escolheu essa definição? Traz também, a senhora, né, falou sobre conceituação desse compliance. Então, histórica, sim, mas fazer olha, conforme já foi relatado pela doutrina brasileira, né, serve para o entendimento dos pontos. Quando a senhorita fala aqui sobre e cita siglas, a senhora não se esqueça de colocar no início do trabalho também um sumário sobre essas siglas, né? FCPA, tudo bem, Foreign Corrupt Practice Act, tudo bem, mas tecnicamente tem que fazer essa referência aqui no início do trabalho. Vou ver mais um pouco. No item 3.2, lá no comecinho, na página 20, né, anos depois. A senhora começa o 3.2 anos depois. Né? Então, né, no ano de tal, o caso Enron, né, que trouxe grandes problemas por conta, né, de questão de contabilidade. Isso é fundamental. As fontes da pesquisa. Essa SARBOX também é uma sigla, a senhora, né, ponderar nas siglas, né, lá no resumo das siglas. Né? No artigo, na página 20, né, o decreto supracitado. Né? Só que, olha aqui, o decreto supracitado está no título. Né? Então, de acordo com o decreto e tal, fica mais simpático. Né? Não que esteja eu fico aqui achando, né, defeito. Né? Aqui na página 26, é importante mencionar que após a primeira identificação, este é um pilar que necessita da avaliação periódica, pois no mundo empresarial tudo é muito dinâmico e muito imutável. Né? Será que na sua exposição aí tudo é mutável, né? Tudo é dinâmico, mas ocorreu a pandemia. Então, né, são expressões assim que podem te levar a uma contradição. Né? Página 27. Apesar de fazer parte das políticas, vale mencioná-lo separadamente, pois se trata de um sistema
guarda de arquivos e também, por exemplo, da maneira que deve ser. Eu particularmente, acho que você poderia reescrever esse parágrafo aqui de uma forma mais clara. Você escreve bem, né? Tem o tempo, tem que cuidar do neném, tem um monte né, de situações que a gente tem que ter o carinho de, né, compreender o que passa pela vida do examinando, né? Oitavo pilar, na página 28, é o denominado due diligence, né? Ou risco de terceiro, né? Então, o diligence, ou risco de terceiro, é um prato cheio, porque a doutrina está permeada desse que vem a ser esse risco de terceiro, né? Nono pilar é o monitoramento e auditoria constantes. Também aqui uma citação, né, de uma né? Aqui, beleza. Na página 31, né, a norma coercitiva contém uma ordem indisponível de cumprimento obrigatório pelas partes envolvidas em relação jurídica. Né? Buscar também uma doutrina, né, para confirmar isso que você acabou de falar. Aqui na página 31, você fala, bom, acerca da coercitividade da norma, conclui-se, né? E depois, você conclui de novo na página 32, o mesmo item, né? Então, é um pequeno erro né, de digitação ali na hora, você, né, de pensamento, mas, né, na página 37, né, você, na página 36, muda-se o impedimento cultural, por exemplo, né, e conclui na página 37, também, entre aspas, é uma afirmação sua, né, ou é uma citação, tem que ponderar que essa na página 39, todas as formas de corrupção estão relacionadas com a mesma causa. Uma expressão tanto quanto ousada, né? Será que todas têm a mesma causa? Aí é uma pergunta que eu faço para você, porque eu gostaria de saber, né? Então, eu acho que eu me estendi demais, né? Mas eu acho que essa minha exposição, tanto do ponto de vista formal quanto material, ela pode auxiliar, e é esse o meu objetivo, auxiliá-lo, né? Auxiliar o professor José Edmilson, que tão, de forma cortês, né, e elegante me convidaram para participar dessa banca, mas eu tenho esse objetivo de auxiliá-la, né, Renata, para que o seu trabalho, né, seja um trabalho que não represente mais um trabalho, mas um trabalho diferenciado. Porque, como já foi várias vezes afirmado, quando você quer de extrema importância como compliance, você acaba vulgarizando e também deixando de lado que ele tenha essa
coercibilidade. Ou seja, a empresa que não adota boas práticas, ela deve ser sancionada? Sim. Sim. E aí, pegando um ponto que a senhora ponderou no seu trabalho, que também, humildemente, faço aqui a minha contribuição, especificamente, função social da empresa. Por quê? A empresa sem o compliance, ela pode quebrar. Ela quebrando, tudo bem. Mas ela quebrando, ela deixa de pagar impostos, deixa de gerar emprego, deixa de gerar renda. É como se jogássemos a água fora da bacia com a criança dentro. Renata, muito obrigado pela oportunidade de poder ajudá-la. Eu me coloco à disposição sua, da professora Sandra, né? E agradeço. Se quiser fazer algumas exposições, eu também estou aqui para contribuir mais ainda. Obrigado. Obrigada, professor Horácio, pela excelente contribuição. Renata, você gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria de agradecer, professor Horácio. Muito obrigada pelas contribuições. Todas estão anotadas aqui, eu irei apreciá-las todas, com certeza. Concordo com todas, com tudo, tudo, tudo. Eu acho que eu saio assim desse momento muito bem instruída e feliz, sabe? Grata pelas correções que eu vou precisar fazer. Porque é um ajuste que vai elevar muito o meu trabalho. Muito, muito, muito. Que bom, então. São muito importantes essas contribuições, né, dos professores para ajustar, para rever o texto que nós que estamos lendo e eu ajudando ali, acaba passando esses pormenores que são muito importantes. Então, essa revisão do trabalho vai ser feita, né, Renata? Vamos tentar ajustar o máximo possível nesse período que ela tem para a defesa, né? E muito obrigada. Como se trata de uma qualificação, né? Professores, concordam aqui comigo de a gente já fazer essa avaliação, não precisamos nos retirar, né? Eu preciso saber, aprovamos a Renata Tonial na sua defesa de qualificação? Ela está aprovada? Sem dúvida. Aprovada? Que bom, então. Então, Renata, você saiu do vídeo? Desculpa. Não? Pois não, professor? Aprovado. Não, tá. Tá tudo certo. Aprovado, excelente. Que bom. Então, Renata, você está aprovada, né, nesse exame de qualificação. Temos, então, bastante trabalho para fazer, né? Eu agradeço a participação de todos. Renata, depois, então, a gente volta a conversar. Vamos marcar um horáriozinho para a gente conversar, tá bom? E ajustar todas as nossas atividades daqui para frente, tá ok? Muito obrigada a todos os convidados, né, que estão aqui presentes. Um bom final de semana para todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.